Boa noite. Pronto, a palestra de hoje, né? Meu nome é Gustavo. A gente vai falar Nossos Filhos São Espíritos, né? Não foi tirado de um livro, não. Tem um livro que é exatamente que o título é esse. Eu pesquisei assim no dia a dia. Eu também sou pai. Então a gente vai tirando nossas dúvidas, vai lendo, vai tentando colocar no dia a dia aquilo mesmo que a gente precisa, né? Como foi no Vinha de Luz, a gente realmente precisa trabalhar. Então, se toda vez a gente se colocar na condição, só vou começar quando melhorar, vai demorar muito, às vezes termina esse período aqui e a gente não se sente tão bom para começar. Então, a cura realmente dos nossos problemas é botar a mão no trabalho, né? Então, está aqui eu, na minha parte, com todos os meus problemas, com todas as imperfeições, com tudo, mas seguindo à frente, falando de educação de filho, né? Coisa que não é fácil. Começando com o livro dos Espíritos, né? Que realmente é um livro essencial, tem vários, quase todas as nossas assim, dúvidas, a gente consegue algum entendimento, né, nele. Então, a espiritualidade, Kardec perguntou a espiritualidade superior, né? Pode-se considerar a paternidade como missão? 582, né? A resposta era muito grande, eu resumi essa resposta, mas os espíritos respondem, né? Sem dúvida é uma missão. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes dirijam pelo caminho do bem, e lhe facilitou a tarefa, dando à criança uma organização frágil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Então, pelo que foi exposto aí, Deus colocou a criança para a gente colaborar com ele. Na verdade, os filhos vêm através da gente, mas nossa função principal, uma foi de co-criar, foi realmente de dar oportunidade para eles ensejarem no plano terrestre, e também de colaborar com a formação do caráter dele. Então nós temos esse tipo de função. São espíritos tão antigos quanto nós, mas que em determinado momento tinha necessidade de vir como os filhos. Então são espíritos que vão trazer virtudes boas, mas também deficiências grandes, assim como nós. Então um filho nosso, aquele já coloca na fase infantil, porque é uma fase mais fácil da gente tentar passar os ensinamentos, né? Mas são espíritos realmente que trazem bagagens longas de histórias. E lembrar que muitas pessoas, que não é fácil, né, educar, porque tem-se a doação demais, você se doa muito, por isso que a família é o primeiro local onde você começa a se desprender, a ser menos egoísta, a ser menos individualista. É ali no seio familiar, para daí começar a tentar ir para outras situações. Tem pessoas que desistem, né? Não abandona o filho efetivamente, né, mas afetivamente. Quantos não são órfãos de pais vivos, né? Quer dizer, as pessoas dizem, eu não aguento mais, eu botei esse menino, botei essa filha, mas é tanto problema que abandona. Então, a gente vê isso, mas sabe que isso vai ser cobrado para a gente. Então, se botou sob nossa tutela, é porque realmente a gente tem um quinhão dessa parte de formação. E muitos vão ser pessoas amigas, pessoas realmente espíritos afins, que nós tivemos outras vivências, e que temos a felicidade de engajar de novo nessa... A gente tem uma afinidade maior, às vezes para a mãe é mais difícil, às vezes, expressar isso, né? Que tem mais afinidade com um, com o outro, que diz o amor é igual a todos. O amor tem que ser dado igual a todos, mas não quer dizer que você não sinta mais afinidade por um ou para o outro. Isso é normal, a gente vem de outras vidas, de outras situações, de tudo. Agora, isso não quer dizer que ao você sentir afinidade por A ou B ou C, você privilegia aquela pessoa. Aí você está prejudicando o caráter daquela pessoa. Você está fazendo com que ele se ache melhor que os outros. Então, o gostar é uma coisa, agora o privilegiar é completamente diferente. Então, a família perfeita nesse mundo de prova e expiação, a gente não vai ter. Assim, isso realmente é condição sine qua non. Não é feito, o pessoal diz, é aquela propaganda de margarina, né? Todo mundo acorda de manhã, rindo, de bom humor, ali, isso é só na propaganda de manteiga mesmo, porque no dia a dia não é assim. Vai ter situações boas, situações de confraternização boas, e muitas situações para a gente desatar, né? Então, dentro do ponto de vista espiritual,
a principal função de pai e mãe são divididas. Embora possa um colaborar com a função do outro, cada um tem que exercer principalmente uma função e não e necessariamente ajudar o outro também na função específica. A mãe tem uma ligação maior com o filho, né? Tem uma ligação porque a criança foi gerada a partir dela. Então teve já aquela ligação perispiritual muito forte, o útero, né, com a câmara de materialização daquele espírito. Tanto que após o nascimento, mais ou menos até 7 anos, que é onde se completa mais ou menos a reencarnação propriamente dita, né? Quando o espírito às vezes já, como dizem, já realmente aquele conseguiu já passar o período da reencarnação, a mãe tem uma ligação psíquica muito maior. Vai desaparecendo um pouco na adolescência, mas até os 7 anos é muito forte, que é um cordão umbilical fluídico, né, que liga a mãe ao filho. É aquela criança que tosse, dá um espirro, chora, ninguém escuta. Mas a mãe diz, chorou. E vai lá, a criança está chorando. Então tem uma ligação maior. Então, a função da mãe principal na formação do filho, ela é o arquétipo divino, né? Aquela que representa o Deus, representa realmente a formação da ligação do filho com a divindade, né? Aquela ligação vertical. Ela onde vai ensinar a criança a rezar, a ter, necessariamente não ter uma religião, porque religião e religiosidade são coisas distintas, né? A religião, conjunto de normas formais. A religião é para facilitar a pessoa a ter contato com a religiosidade, a ter contato com a divindade. Nem sempre acontece. Alguns privilegiam muito normas externas, cultos, coisas exteriores. Isso não pode, você pode, mas o principal, que é a ligação com o Criador, não estimula tanto. E a pessoa pode também ter religiosidade sem nunca querer se engajar com um tipo de religião específica. São coisas distintas, né? Mas a gente tem que buscar a religiosidade. Pode ser através de uma religião ou não, mas é fundamental todos, né, ter a religiosidade, ter a ligação com o divino. Já o pai, que é o arquétipo da ligação com a terra, nessa função horizontal. É a função que você parte para o contato com os semelhantes, as questões materiais. Isso é mais direcionado com o pai. Não quer dizer que um não possa contribuir com a função do outro. Lógico que pode. Mas saber que tem funções específicas de um e de outro, né? Agora, como exercer isso, né? Aí é que começa a complicar, né? Eu dividi aqui em 3 fases, né? Assim, 3 orientações, que é a fase diretiva, orientativa e sugestiva. Isso vai depender da idade, né? Porque eu separei mais ou menos primeira, segunda infância, adolescente e fase adulta, né? A primeira infância, que vai mais ou menos de 0 a 7 anos, a fase tem que ser diretiva. Não tem, porque são pessoas que ainda não têm conceitos abstratos. Ele não sabe refletir a consequência do que está fazendo. Então você tem que dizer aquilo e aquilo mesmo. Na grande maioria das vezes, você que vai ter que direcionar aquela criança no que tem que fazer, porque ainda não consegue ainda ter as consequências do que está fazendo. Já numa fase seguinte, né, que é dos 7 aos 12 anos, aí começa a fase orientativa. Mas principalmente a diretiva ainda fala mais alto. Porque já dá para você conversar. É uma criança que quer ver um filme violento demais, um filme de terror, um filme onde tem, às vezes, uma sexualidade muito exacerbada. Então você pode ainda conversar com aquela criança, dizer que aquele filme pode trazer pesadelos, pode ficar com imagens negativas. E é nessa fase onde a gente já começa a perceber também as características da criança, né? Então, se aquela criança tem uma tendência negativa e já começa a demonstrar pelas atitudes, você tem que ali ir tentando moldar aquela criança. Pronto, se até tem um momento que Divaldo relata que estava vendo mãe e filha, uma menina pequena, de uns 7 anos em torno, vestida completamente sensual, com roupa curta, muito maquiada, dançando aquelas músicas realmente bem sensuais. E ele conseguiu ver naquela relação de mãe e filha pessoas que tinham vínculos anteriores e que a pedra de tropeço tinha sido exatamente esse excesso de vaidade, esse excesso do culto à beleza. E estava se repetindo ali. Então, incentivar uma criança porque acha que é bonito, porque ela dança muito bem, porque ela se vestir como uma pessoa adulta, isso você está incentivando aquele espírito que... Então, na fase de 7 a 12 anos, diretiva, mas você tem que começar a orientar já
essa criança, né? Aí a fase seguinte, que é a da adolescência, né? Essa realmente é um parto de 10 anos, né? Em torno disso, onde a criança vai sair da fase infantil e passar para a fase adulta. Aí fase difícil, né? Porque é onde começa a autoafirmação, onde começa realmente querer mandar na própria vida. E é na própria adolescência onde aquela pessoa, aquele espírito, que é um espírito milenar, começa a demonstrar realmente suas qualidades e seus defeitos. E os defeitos realmente vêm com vontade, né? Então é ali onde ele está transparecendo aquilo. Então um período mais ou menos esse parto, né? Onde tem que se levar com muito cuidado. Por quê? Para não evitar dois extremos, né? Um é colocar o filho perto demais, infantilizar ele, não deixar que ele ganhe responsabilidade, autoestima. Isso é prender demais, botar debaixo da saia, feito a mãe diz, né? Botar debaixo da minha saia daqui não sai de jeito nenhum. Isso é prejudicial. Mas também o outro excesso de soltar, porque vai encontrar dificuldades e vai quebrar a cara, porque não tem ainda a maturidade para enfrentar o mundo com total liberdade. Então esse meio termo não é fácil. Até, pronto, fatores assim, tem situações de alerta, né, para a gente realmente vai soltar o adolescente, porque é normal, ele vai começar a querer sair. É os intercâmbios fora, intercâmbio de língua, mas você saber para onde vai, com quem vai, como é esse tipo de coisa, contratos de trabalho, principalmente quem parte da área da área de modelo ou esporte e às vezes vai para outro estado, que tipo se é uma coisa séria, né, para você não estar soltando seu filho realmente expor num risco, né? As próprias festas, né? Vai sair, tem que marcar horário de ida, de volta e se comunicar durante esse período. Hoje em dia todo mundo é colado em qualquer celular desse, tem que dar esse retorno, não tem como chegar e dizer a hora que quer, a hora que não quer. Isso vai criar-se uma independência muito cedo, uma pessoa que não tem ainda a capacidade de gerir tudo isso. Não é, pode sair? Pode, mas não vai ter que explicar tudo, como vai, como volta. Tem até uma situação que relata que o pai, dialogando com a filha, esperava ela até às 2 horas da manhã, tinha marcado ela voltar para casa. E nada, deu 2 horas, não chega, e 4 horas da manhã ela aparece em casa. Né? Ele já ligou para ela não respondeu, e tudo. Ele disse, mas minha filha, por que tão tarde? A gente não combinou de 2 horas? E a filha diz, pai, é porque estava muito bom, e não estava fazendo nada de errado não. Eu só quis ficar um pouco mais. E por que você não combinou isso comigo, não ligou de volta para a gente poder reprogramar isso? Pai, eu só queria ser feliz, né? Só queria ser feliz naquele momento e não estava fazendo nada de errado. Aí o pai sabiamente diz, mas minha filha, para você ser feliz, eu não preciso ser infeliz, né? E também para eu ser feliz, você não precisa ser infeliz, porque nós não somos felizes juntos, né? Então vai ter que ter esse diálogo, vai ter. Então, nas próprias saídas, né? Usa e abusa de excesso, né? Os alcoólicos, hoje bebidas alcoólicas, as pessoas estão abusando, usando e abusando, até por lei é proibido, mas quer dizer, as pessoas não respeitam isso e excesso a dizer, isso é de baixo teor alcoólico, você vê demais adolescentes falando isso. Não, eu bebi isso, mas isso não tem um baixo teor alcoólico, não estão ainda emocionalmente preparados para enfrentar um tipo desse. É autoafirmação num grupo, onde quem não usa droga é careta, quem, ou até mesmo nos meios, o tipo de brincadeira que ele tem com as outras pessoas. Às vezes, para se autoafirmar, ele menospreza um colega, um amigo, realmente faz brincadeiras duras, pesadas, realmente, para poder se destacar no meio social. Isso a gente tem que sempre prestar atenção. Em determinado momento, meu filho um dia mostrou um vídeo que tinha um menino que o pessoal estava coagindo ele. Ele não estava no meio, mas estava por perto. Aí disse, como é que pode isso? Um negócio desse, vocês coagindo um menino desse, não sei o que. E o pessoal achando graça, né? Então são essas atitudes que você tem que chamar e realmente ser duro com ele, mostrar, ele se pôr no lugar do outro. Ele realmente, se não tem amizade com aquela pessoa, não permitir aquele tipo de coisa, para com isso, deixa ele em paz, deixa esse negócio. Então a gente tem que estar sempre atento, porque eles vão soltando, então, aquilo. Então, metaforicamente, tem um pensador que achou muito interessante, que é o empinador de pipa, né? O empinador, que somos nós, a pipa, o filho. O fio seria a liberdade, né? E o vento, para a pipa subir, tem que ter o vento da maturidade. Então, se prender demais a liberdade, vai ficar infantilizado, preso a você.
Se soltar demais e não tiver o vento da maturidade, aquela pipa não vai subir, vai cair, vai se esborrachar. Então, para você ir soltando o fio, a liberdade, para aquela pipa subir com responsabilidade, tem que ser no dia a dia, tem que ser vendo situações, vendo o feedback, como ele está respondendo àquelas situações. Né? Não tem outro modo, é caso a caso. Por isso que é tão difícil e ninguém tem fórmula para educar. Né? Sim, e a fase sugestiva é essa sim, é na fase adulta. Né? Então, essa parte de orientar e dirigir, que é a função principal do pai, isso é na primeira, segunda infância e adolescência. Partiu para a fase adulta, essa função quase que se perde. Não quer dizer que se abandone ninguém na fase adulta, porque a função colaborativa é o resto da vida. Mas você só vai conseguir orientar, conseguir mudar alguma coisa através de sugestão. A cultura da gente é muito ainda de posse. Né? A mãe diz, minha criança, às vezes tem um galalá, um negócio... já com família constituída, para você é meu filho, é minha criança. O filho vai ser o resto da vida, mas criança não é. Aquele já tem uma formação, já tem uma família, não pode ser tratado do modo que era tratado com isso, porque se quiser se intrometer no modo de vida dele, como fazia quando era criança, aquilo em algum momento vai ter um rompimento daquela relação. A mãe não vai conseguir, nem o pai, conseguir apontar os defeitos e querer corrigir do modo que se corrige a primeira, segunda infância e adolescência. Tem que ser através da sugestão, porque o livre-arbítrio dele já é completo. Então, o que conseguiu fazer, bem. O que não, dá para fazer ainda, mas só através da sugestão. Porque a gente se acha onipotente com os filhos, né? A gente acha que eles são nossos. E a partir daí, a gente às vezes se acha até culpado pelas escolhas dele. Você acha, nós não somos responsáveis pelas escolhas, nós somos responsáveis por orientar o caráter, mostrar os caminhos. Mas o que ele vai escolher, ele é um espírito imortal, ele uma hora vai ter livre-arbítrio para fazer. Você não pode, você tem que fazer a função de ajuda e esclarecimento. Mas o caminho que ele vai tomar, depois tem gente. Eu realmente fui culpado por isso. Se a pessoa foi presente, se falou, se orientou, aquela pessoa que escolheu aquele caminho. Então, não é. Então, os pais têm a limitação até quando educar. Né? Então, cada um labora, né, para o seu próprio processo de evolução e colabora com o outro. Né? Isso aqui é a função. Aí, aqui eu botei 3 relações disfuncionais, né? Porque a família é um sistema conjunto. Um sistema conjugal, pai e mãe, sistema parental, pais com filhos, e sistema fraternal, que é entre os filhos. Entre esses subsistemas, vai ter que ter divisões. É igual a gente imaginar uma casa colocando um muro separando uma outra. É um sistema rígido, onde não há diálogo. Também sem muro nenhum, onde um pode entrar, invadir a individualidade do outro completa, aquilo não vai dar certo. Então tem que ter uma cerquinha, onde se possa ter limite desses sistemas, ao mesmo tempo com diálogo, mas tendo limite em cada um deles. Então, na relação aqui eu botei vertical, rígida, autoritária, né? Que era a educação do passado, né? Era a educação dos nossos pais. Eu realmente não peguei nesse tipo de educação, já fui na transição, não foi permissiva demais não, mas foi também, já foi meio termo. Então, onde é focado no não, né? Então, tudo é não e não tem explicação para isso. É não e acabou, isso é o que eu estou dizendo. Então, isso as pessoas às vezes dizem, tem saudade disso. Mas, na verdade, aquilo não criava um sentimento bom nos filhos, né? As pessoas respeitavam por medo, não realmente por modificar o seu interior. Então, eles não colocavam alternativas para os filhos, né? O aprendizado era apenas com punição. Isso realmente é uma educação deficitária já, porque mostra para educar os filhos, você tem que dar alternativas para ele, a depender da idade, e a depender da idade, você ir acertando com eles, no dia a dia, o que vai ser bom e o que não vai. Não pode simplesmente esse tipo da rígida, realmente já viu-se que não deu certo. Criou-se muitas pessoas inseguras, né? Que meu filho me obedece, mas obedece a termo de medo, né? Não obedece porque realmente respeita você, porque realmente gosta de você. Quantas relações dessa eu conheço pessoas próximas e saíram de casa. Você não aguentava mais de apanhar tanto. Meu pai, saíram. E o pai, depois de um tempo, chama e diz, eu volto se você não der em mim de novo. Então, quer dizer, chegava a ser esse nível de relação. E pessoas próximas, né? Isso não é, às vezes você diz, não, é uma educação mais rígida, mais rude, onde não chega direito às comunicações. Não, é no nosso dia a dia mesmo, chegava esse tipo de situação. Então as pessoas criavam seguro porque
a pessoa não desenvolvia autoestima, né? Não desenvolvia a responsabilidade e a consequência do que fazia. Ou o outro extremo, né? A pessoa ficava agressivo, igual à educação que era recebida, né? Tinha dificuldade de desenvolver o senso de responsabilidade. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro fala que eu mando e sou obedecido, mas também tem que escutar a outra frase, sou detestado, né? Então, é um tipo de educação que hoje em dia não existe mais, mas ainda aparece hoje como um pêndulo, né? Porque as pessoas permissivas, em algum momento, vê que aquilo não dá certo, perde a mão e volta para o autoritarismo. Mas assim, num pêndulo, não que seja autoritário o tempo todo, mas às vezes perdeu a mão do filho, aí quer conquistar ele de todo jeito, aí passa para o autoritário. Mas aquilo, sabe-se que aquilo não é uma coisa boa, né? A relação vertical invertida agora, né? Onde os filhos podem tudo, né? A permissividade. Aí ela é baseada no sim, porque os pais quase que se ausentam de educar o filho, né? Acontece por várias causas. Um é o comodismo, né? Porque hoje em dia é difícil demais educar. O pessoal, a gente vê os nossos avós, no meu tempo era mais fácil educar. Não tinha tanta informação, tanta coisa para corromper as pessoas. As pessoas são corrompidas dentro de casa, não precisa sair não. Você dentro de casa está com o celular, está com a internet, você, a depender do que está procurando, está se corrompendo ali, está fazendo a sorte de besteira, né? Então, é lutar contra a série de coisas que a sociedade impõe, que a sociedade vai fazer com que as pessoas se sintam insatisfeitas. Isso é normal, porque senão não tem consumismo. Se eu estou satisfeito, para que eu vou consumir isso? Para que eu vou querer um carro muito melhor do que eu tenho? Porque eu quero um celular top de linha, porque eu tenho que me sentir insatisfeito com alguma coisa. Então ela gera nas propagandas, gera sutilmente até mesmo insatisfação de beleza. Quantas pessoas realmente querem ter o corpo da boneca Barbie? É um absurdo. Como é que a boneca Barbie, aquilo é um negócio assim que é esdrúxulo. Você colocar um padrão daquele que não é um padrão americano de todo mundo, diga de passagem, padrão de alguns, nem todo o povo americano não é daquele jeito. E as pessoas vão começar a gerar insatisfação nas pessoas até um ponto que aquilo vai causar com que as pessoas tenham um consumo exacerbado, tenham atitudes impulsivas. Então, não é fácil, não. Então, o comodismo, deixa quieto, deixa ali, porque ele já tem idade para se virar, né? Mas isso vai ser uma bomba que vai estourar na frente, né? Aí, sentimento de culpa. Todo mundo trabalha muito hoje. A mulher, com a independência, acumulou mais um cargo, né? Então, ao invés de... Lógico, com todo merecimento, porque todo mundo tem um direito, mas ao invés de dividir, a maioria acumulou. Então tem que dar conta de casa e do trabalho. Então, e os pais também que já vivem só na rua, e que tem, ou não, né? Mas que tem um contato hoje em dia mais próximo com os filhos, alguns. Então tem aquele sentimento de culpa, né? Eu já passo tanto tempo fora de casa, então eu vou deixar ele fazer o que ele quiser, porque no dia que eu encontro ele, nas horas que eu encontro ele, é para dar bronca, é para brigar. Então isso vai criando uma permissividade, né? E a outra é distorção de conceitos do que é bom, do que é ser um bom pai, né? Que é ser bom. Porque acha que é dar tudo. Então, com isso, a gente vai criando pessoas com baixa capacidade de frustração. São pessoas que mais na frente, quando adultos, quando tiverem qualquer tipo de frustração, não trabalharam aquelas frustrações na fase que era. Aquele brinquedo, não, aquilo é muito caro, aquilo não vai dar, não. Aquela saída para tal canto, não, aquilo é muito arriscado para você, você não vai para aquilo não, porque você vai se expor, aquilo não é para a sua idade. Você tem que ter o não, tem que ser, porque a partir do momento que a pessoa pode tudo, quer tudo, em algum momento a sociedade não vai ser assim. Então vai se tornar um sociopata. Quando alguém disser um não, é capaz de agredir a pessoa num restaurante, numa lanchonete, ou qualquer outra situação, porque não está acostumado a ter, é uma pessoa melindrosa. Tudo que falar que for contrário a qualquer crítica, a pessoa explode, né? Então, mas isso teve uma contribuição dos pais, que criaram de modo permissivo. Não quer dizer completamente, que o espírito já tem uma tendência, mas pode ter tido a colaboração dos pais nesse sentido, né? De realmente... Então, os filhos têm dificuldade de desenvolver a autorresponsabilidade, que aquilo é feio, você sabe que toda ação tem uma consequência, e você vai ter que responder por aquela consequência. Então isso vai moldando a gente crescer conforme nossa faixa de idade, né? Eles se tornam sociopatas, né? E, ao mesmo tempo, desamados. Porque isso
você conversa com os psicólogos, ouve depoimentos, que o adolescente, ele por si só, ele vai enfrentar, isso é normal da adolescência. Isso é o adolescente que não enfrenta os outros pode ser um sinal de alerta, pode ser o silêncio de um sofrimento que ele não está sabendo expor e que a gente às vezes não consegue chegar até ele, né? Então, o silêncio do adolescente de aceitar tudo, de não reivindicar nada, pode ser um sinal de alerta, um sinal que ele realmente esteja passando por um problema emocional sério e não está conseguindo expor aquele tipo de coisa. Daqui a pouco explode de algum outro modo. Mas o adolescente em si, quantos relatos não tem que pessoas na terapia falam, eu saía na sexta, voltava no domingo de noite e meus pais não perguntavam com quem eu estava, para onde eu fui, as minhas amigas não, as mães estavam lá em cima querendo saber. Na verdade, era a pessoa que falava isso, minhas amigas não gostavam disso, porque os pais, as mães ficavam em cima, perguntando, sabe onde vai, que horas volta. Os meus não. Na verdade, eles não gostavam de mim. Então, eles se sentem abandonados por aquela cobrança. Até no início, pode não gostar daquele cuidado. Mas no futuro, vai se sentir uma pessoa amada, uma pessoa que alguém quis realmente olhar por eles, né? E a terceira relação é a vertical, né? Horizontal. São os pais modernos, né? São os que vão para a balada com os filhos, né? Então, eles são os amigos dos filhos. É aquelas pessoas que saem, que vão junto, que até às vezes namoram pessoas de faixa etária muito parecida. Às vezes, isso está na faixa etária, às vezes, dos 40 aos 50 anos. E muita gente sai com a filha ou sai com o filho. E ali as paqueras são muito parecidas. São até no mesmo grupo. Achando que aquilo é uma coisa boa, porque tem uma relação de amizade plena com o filho. Em determinada sessão de terapia, aí a mãe falava entusiasmada ao terapeuta, perguntar como é a sua relação com seus filhos. Não, meus filhos não, eles são meus amigos, eles contam tudo para mim, a gente tem uma relação completamente aberta, eles não são filhos, né? Aí o terapeuta já sabia que o problema familiar estava naquele modo de educação e teve que ser duro com ela. Sim, e eles também são órfãos de pai, porque naquela mãe, a mãe não estava exercendo a função de mãe, a função de educação com responsabilidade. Era realmente amiga, né? Amiga não dá limite. Amigo não dá limite para ninguém. E aí, agora sim, uma relação saudável, né? Então, ao invés de determinar como os autoritários ou não darem suporte como os permissivos, oferecem múltiplas opções e mostram para os filhos as consequências de cada uma delas. Então, a depender quando vai crescendo, você vai ter que falar. Se aquele caminho que ele tomar não for ter algum dano na integridade física dele, ou não vai ter nenhuma repercussão moral relevante, deixe que ele vá para aquele caminho. Tem pessoas que só aprendem escolhendo, não adianta você falar. Agora, você está ali apoiado para quando cair, você segurar, se for cair, né? Mas assim, você não consegue necessariamente mandar no filho, você tem que dar as opções dele de vida. Olha, por esse caminho é esse, por esse é esse. Para ele ter o senso de responsabilidade, de saber que a gente vive e a gente vai responder por aquilo que a gente faz. E a gente vai ter que reparar o que a gente fez de equivocado em algum momento, né? Então, eles estimulam os filhos a exercer o poder do livre-arbítrio com responsabilidade, encorajando os filhos a aprenderem com os erros e a corrigi-los, né? Então, isso é onde se baseia a relação saudável. É onde as duas casas têm uma cerquinha. Não é um muro alto que não se comunica, só é um dizendo. Também não é sem muro, que pode invadir onde quer um ao outro. Mas tem aquela cerca onde vai se conversando, onde vai ter aquela autoridade, aquela hierarquia de pai. Não foi por nada porque ele nasceu como filho. Pode ser uma pessoa, se ele nasceu naquela condição de filho, é porque nós temos o dever de orientá-lo em alguma situação, né? Pronto, esse termo no geral, né? É bom para as relações de qualquer pessoa, né? Que é a resiliência, né? Resiliência, esse era um termo da física, que era a capacidade de um material se deformar e depois voltar à posição original, né? Na parte da psicologia, foi vista aquela capacidade das pessoas superarem as adversidades. Então, pessoas com baixa capacidade de resiliência, isso a gente começa já ali, os pais permissivos, ou os pais que são muito autoritários, vai tornando o filho inseguro, ou o pai permissivo, que vai soltando o filho demais, então ele não vai conseguindo desenvolver a autorresponsabilidade,
Em algum momento ele vai passar por frustrações. Não tem a menor dúvida que vai. Então, se ele não souber, se ele não vier treinando aquelas frustrações adequadas com a idade, ele não vai conseguir absorver uma frustração de adulto, vai ser forte demais. Aí é onde vem os suicídios, né? O suicídio daquele imaginário, na pessoa que tem gente que diz, eu tenho vontade de sumir, tenho vontade de dormir e não acordar mais. Isso é um suicídio imaginário, a pessoa quer fugir da realidade. O físico propriamente dito, ou se não, aqueles psicológicos, quando a pessoa envereda pelas drogas, muitas vezes morrem com a droga, não é porque quis tirar a vida, não. É porque às vezes tem um sofrimento tão grande e a pessoa quer acabar com o sofrimento. A maioria das overdoses não é porque a pessoa não quer viver mais, não, aquele sofrimento está tão grande que a pessoa quer se ver livre dele por alguma coisa e perde a mão no excesso da droga que vem fazendo e morre. Então, tem isso abaixa a capacidade de absorver aquelas pancadas da vida, né? Então, essa frase aqui diz, quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais, né? A gente vê pessoas dizendo, eu me dou bem demais com os animais, com o ser humano que é difícil. Como é que você não se dá com o da própria espécie? Todo mundo vai ter dificuldade com o da própria espécie. Isso é uma situação, isso é um ponto de vista infantil, porque nós vamos sermos traídos, nós vamos ser magoados, vamos frustrar e vamos ser frustrados também. Não trair só no modo conjugal. Quantas vezes a gente não trai os outros com o tempo, a gente dá excesso de mais no tempo, uma coisa que não é tão importante. Isso é uma traição do ponto de vista familiar. Ou às vezes até mesmo uma traição, até o próprio Deus, com você imbuir isso numa religião achando que só a sua é boa e as outras não são. Quer dizer, isso você está traindo até o próprio Deus, que não é exclusivista de nada. Jesus nunca foi exclusivista. Então mostrar que nessas situações, como as pessoas comparam os animais, é um ponto de vista infantil do modo com as pessoas. Você às vezes faz uma projeção na pessoa que ela não é aquela projeção que você imaginou que fosse. Isso acontece muito com os filhos. O filho é bom em determinado esporte. Aí você está encantado com ele porque ele é bom naquele esporte. Mas você dá um zoom naquela qualidade dele, mas esquece de ver as outras qualidades, as péssimas, as coisas ruins dele, né? Aí quando acontece, você diz, me traiu, não pode uma coisa dessa, mas você estava encantado por uma qualidade dele. Assim mesmo, os cônjuges. Quantas pessoas às vezes não se destacam em determinada intelectualidade? A pessoa fica completamente perdida por aquela pessoa, mas é uma pessoa que tem deficiências mil e que você não conseguiu ver naquele momento. Em algum momento aquilo vai ser expressado. A gente mesmo dá um zoom quando gosta muito de uma pessoa na qualidade, esquece de ver os defeitos, não consegue ter capacidade para isso. Então é muito fácil dizer que os animais que gostem dos animais, mas que isso é uma infantilidade dizer, você esquecer do contato humano, que é o contato onde a gente vai crescer. É o contato realmente necessário para a gente, né? Pronto, essa situação onde o evangelista, né, Mateus, no capítulo 5, 37, relata essa passagem que Jesus falou, né? Seja, porém, a sua palavra sim, sim, e não, não. O que disto passar vem de procedência maligna. Então, são situações que é para você dizer não e você diz sim, ou vice-versa, né? É para você dizer sim e você diz não. Vem de procedência maligna. Um exemplo. Tem pessoas onde às vezes é difícil a gente exercer onde diz a autoanulação e exercer para o próximo. A linha é tênue. Você não pode carregar o problema dos outros. Você pode auxiliar os outros a saírem dos seus problemas. Mas você não pode simplesmente ser salvador do mundo. Essas pessoas que são não sei quem, é bom demais, faz tudo que todo mundo pede, mas muitas vezes aquela pessoa está se magoando em fazer aquilo, sabe que não é para fazer aquilo, é para dizer um não, só que a pessoa não consegue, diz sim. Só que aquilo a pessoa vai internalizar aquela situação e vai desencadear alguma doença física ou de ordem emocional em algum momento da vida. Então as pessoas a gente tem que aprender a dizer não em algumas situações. Tipo, pessoas que às vezes tem um colega que relatou que um amigo dele pediu dinheiro para comprar um carro de luxo, porque ele tinha um carro, mas estava mudando de cidade, e queria comprar aquele carro de luxo e não estava sem dinheiro e pedia um valor alto. Eles eram muito amigos, estudaram juntos, tinham uma relação muito boa. Ele emprestou, mas ficou se acabando. Depois precisou do dinheiro para uma outra situação e ficou com muita raiva do que fez, né? Então, você tem que saber que ajudar os outros dentro do seu limite e realmente você está colaborando para aquela pessoa crescer com aquela sua ajuda, ou você está realmente fazendo com que aquele outro realmente se perca com aquela sua ajuda. Você querer ser o bonzinho e ao mesmo tempo
e prejudicando você e ao outro, né? Agora existe também a flexibilidade, né? Que algumas vezes a gente pode dizer sim e depois, com mais calma, dizer não, ou vice-versa. Exemplo, às vezes a gente está com raiva de alguma situação de trabalho, de alguma situação, e vem em casa realmente não se aguentando, né? Aí o filho pede para alguma coisa. Não, o filho estudou, quer jogar bola, quer isso, você brutalmente diz, não, pare aqui, você está me enchendo o saco, eu estou cansado, eu estou isso. Depois você cai em si, diz, eu exagerei. Realmente, agora tem pessoas que têm medo de chegar e perder essa autoridade para o filho dizer, olha, eu me equivoquei, eu errei, eu estava ali irritado com outra coisa, não tem nada com você não, você pode ir jogar, você pode isso. Porque os filhos não querem deuses criando eles, nós não somos deuses. Então, você reconhecer a sua fraqueza, reconhecer o seu erro e reparar ele, está ensinando ao filho que isso vai acontecer com ele no dia a dia. Aprender a pedir desculpa e a reparar aquela situação com explicação. Então você está engrandecendo ele, você não está se diminuindo. E numa outra situação, deixa eu dar outra anulação. Sim, da outra situação é quando você diz sim e depois diz um não. Exemplo, filho adolescente pede para ir para uma festa rave. Aí diz, e pede todo momento, pede os horários mais absurdos possíveis, até que você não aguenta e diz, vai. Mas depois de um tempo, você vai pensar e vai dizer, isso não é uma festa apropriada para um adolescente ir. Ou rave, ou até mesmo uma festa menos pesada, uma festa em outra cidade, num carnaval desse em outra cidade. Mas você vai ver, depois vai explicar para ele que disse sim, mas aquele sim você disse de modo errado, e que é um não, e explicar o porquê. Porque ele não tem idade para aquilo, porque ele vai se expor a riscos. E que ele vai, e que na verdade, ele vai chegar e vai dizer, mas todo mundo vai, né? Toda vez, todo mundo vai, só quem não vai é ele, né? E você vai ter que realmente explicar que você é responsável por ele, pela formação do caráter dele. E se os outros pais criam desse modo, você não tem nada com isso. Você tem só a lamentar esse tipo de coisa, mas que você não tem a ver com a criação do filho dos outros. Então a gente pode dizer um e voltar atrás necessariamente sem ser de procedência maligna, né? Pronto, isso aqui são formas inadequadas, né, de se relacionar com os filhos, né? Nesse tipo de situação, bota no livro de Alírio Cerqueira, né, de Relações Familiares, que é um psiquiatra e psicólogo espírita, que tem vários livros, né, na área de educação, de cunho voltada para a psicologia transpessoal, né, que vê o espírito como eterno, vê aquela pessoa como de múltiplas existências, né? Então, é o acordar, vamos dizer, acordar de manhã. A mãe começa a acordar os filhos de 5h45 e resultado nenhum. Depois às 6. Depois de 6h15 ela estoura. Aí não aguenta. Aí começa a acordar, chama de responsável. Dizer que ela não fazia aquilo quando ela era daquela idade, ela respeitava os pais e ela era a primeira a se arrumar e não fazia nada de errado. Agora tem um deles, dos 4 filhos, que levanta e é responsávelzinho e se apronta. Aí começa a comparar, olha, vocês deviam imitar tal filho, porque ele se levanta, ele que é isso, vocês que têm que copiar eles. E depois, no final, já não se aguentando mais, aí às vezes faz um jogo, né? Diz, olha, se vocês levantarem, eu dou um presente a vocês. Eu compro uma coisa no Natal, no aniversário, eu dou uma coisa melhor se vocês me obedecerem. Isso, momentaneamente. O pai, naquela situação, fica só, não tem nada com isso, né? Só se mete quando atrapalha ele. Então, a omissão do pai e, às vezes, um modo equivocado da mãe agir. Então, ordens inconsequentes. São aquelas ordens que os filhos daqui a pouco vai captar que aquilo não é para valer. Você fala, isso é tipo de pai permissivo, né? Dá uma ordem, mas sabendo que aquilo não vai ser cumprida. Então, aquilo só vai tendo gasto de energia e, em algum momento, que você vai estourar. Então, quando for marcar 6 e tanto, é para ali ficar e acabou. Se não tem, só sai dali enquanto levantarem, né? Ficar, olha, não sei o que. Isso realmente vai gerar com que os filhos não começam a obedecer. Em algum momento ele vai ver que o negócio esquentou e que vai ter que fazer. Mas a ordem tem que ser, as ordens inconsistentes são tipos de pai permissivos, né? Que fala por falar, né? As ameaças, né? As ameaças dizendo que se não fizer aquilo, vai cortar computador, vai cortar a saída de final de semana. Então, deixa-se de fazer a função principal, que é educar, né? Que é ele cumprir acordos pré-estabelecidos. Os acordos têm que ser vistos antes,
Então vai disso dando senso de responsabilidade. Porque quem só aprende na ameaça, futuramente isso vai ter dificuldade de se relacionar com o chefe, se relacionar com os colegas de trabalho, né? Porque ele só sabe funcionar à base realmente de ameaças. Críticas ofensivas, né? As críticas ofensivas é chamar de irresponsável. Embora a intenção seja boa, seja de você catucar o filho chamando ele de responsável, para que ele fique responsável, isso não vai funcionar. Principalmente na primeira, segunda infância, onde eles absorvem muita coisa. Então, com o tempo, é os pais falando, chamando eles de responsáveis. Daqui um pouco, eles vão interiorizando aquela fala e com outras situações que ele não conseguir sair. A lição oral. Imagino que, então, depois de um tempo, eles não são bestas. Eles sabem que não existe aquela perfeição. Ninguém pode ser certinho demais. Então, é feito um monólogo, né? Então, a educação requer que a pessoa reflita a sua atitude. Não adianta eu chegar e dizer, eu faço isso, até às vezes mostrar texto espírita. Olha o que tal ator diz. Olha o que você diz, se você não fizer, o que vai acontecer? Vai acontecendo um efeito até o contrário. Eles já sabem que vem aquela ladainha toda, vão ficar com raiva dos livros espíritas, não vão escutar mais nada que você está falando, que aquilo bloqueia quando vem aquele tipo de coisa. O modo que você tem que fazer é despertar nele uma reflexão. Como é que você acha que você, no futuro, vai se posicionar, você querendo acordar nessa hora, você querendo não estudar para nada, se veja no futuro, você acha que isso vai ter alguma coisa boa nesse seu tipo de atitude? Enquanto não cair a ficha para eles, você vai gritar, vai dizer que você foi a melhor pessoa do mundo. Primeiro eles não vão acreditar, depois eles vão fechar os ouvidos para aqueles ensinamentos. Agora, a partir do momento em que ele absorver, se vê um pouco mais adiante, que atitude é essa que você está buscando para você? Se veja posteriormente. Eu me lembro que na minha rua tinha um grupo que estudava demais. Meu irmão era top de linha de estudo. Eu era famoso meia boca, né? Meia boca. Passava mais dia no... Até que um amigo próximo, um pouco mais velho que eu, fez vestibular e não passou. Aí fez vestibular com meu irmão, com outros lá que eram super estudiosos. Todo mundo passou, ele não passou. E esse era mais próximo de mim, era uns 2 anos mais velho que eu. A gente saía muito. Quando eu vi a tristeza desta criatura, eu disse, o próximo sou eu. Mas não tem a menor dúvida que eu estou me vendo amanhã passando por essa mesma coisa. Então aquilo me despertou. Então não tem como não fazer em você não se colocar no futuro e você se ver naquela situação. Porque o que mais minha mãe falava, e olha, a oração já deve ter feito demais, viu? Não ter mais, só a partir do momento, ajuda. Mas enquanto a pessoa não refletir o que é bom para você, é difícil. As comparações, né? Embora tenha a intenção positiva comparar, é muito bom comparar com os irmãos, com um colega que é bom, com isso, aquilo vai ter um resultado altamente negativo. Porque, primeiro, o que é menosprezado vai gerar baixa autoestima. Você vai se achar menos quando é comparado com uma pessoa que é melhor que você. E se for no núcleo familiar mesmo, aquilo vai gerar uma competição. Ao invés de você tentar unir os irmãos, aquilo vai fazer com que eles boicotem aquele que é o preferidinho. Aquele que é preferido que é esse exemplo, vão fazer de tudo para que ele caia. Porque aquilo vai ser um estímulo muito grande. É só ele que presta, só ele que é elogiado. Ao invés de se melhorar, a maioria vai ser... E aquela pessoa que é tão elogiada, a gente não sabe o passado, não sabe que pedra a gente tropeçou e caiu. Você encher a bola demais de alguém com comparação aos outros, você pode falar. Lógico, filho, que ele é bom, que ele é isso, mas não necessariamente evitar esse tipo de comparação. Ele pode se achar muito melhor que os outros e daqui começar a ficar com uma prepotência e realmente difícil de segurar depois, né? Então é ruim para os dois. E o suborno, né? Esse suborno, às vezes a gente nem imagina que está fazendo um suborno para os filhos, né? Você dá um presente ou dá uma regalia para uma coisa que é a obrigação dele. Estudar é obrigação de quem? Vai ser bom para quem? Vai ser para mim? Eu vou me ressentir. Se ele realmente não conseguir se engajar na vida, não conseguir realmente ficar realmente infeliz por não ter conseguido tal objetivo. Mas ele vai muito mais. Então, você dá um presente para uma coisa que é obrigação, você está estimulando o suborno na pessoa. A pessoa tem que botar na cabeça que aquilo vai ser bom para ele.
Então, daqui a tempo, a pessoa é um funcionário público, tem um cargo aí X, e a pessoa diz, não, eu só faço isso se tu me der tal coisa, se tu me der tal coisa. Porque a pessoa foi ensinada dentro de casa a só cumprir seu dever se ganhasse uma coisinha a mais. E de início, é a gente que faz isso. Depois tem a troca, eles que fazem isso. Ah, eu só passo isso se você me der isso. Ah, se você passar no vestibular, você ganha um carro. Não, você pode dar um carro ao filho, se você tem condições, você acha que ele merece. Agora, não faça a comparação se ele passar. Não se ele passar, não. Passar a obrigação dele. Você pode dar, você tem condições, ou tal presente, ou uma viagem, ou o que seja, a pessoa pode dar. Agora, não correlacionar com aquela conquista dele, que é uma obrigação para ele. Estamos chegando ao fim, né? A arte da gratidão. Que também, às vezes, parece simples, mas não é fácil a gente agradecer os filhos, né? Isso foi de Augusto Cury, né? Essa citação. Um dos maiores crimes da educação mundial é deixar passar em branco milhares de comportamentos passíveis de elogio dos nossos filhos. Mas não se deixa de acusá-los minimamente quando falham, né? Parece tão simples agradecer aos filhos pela existência deles. É melhor que dar um carro mais caro do mundo. Eles precisam de pais que falem de si e que não dê apenas presentes e regras, né? Então, na verdade, eles querem pais humanos, querem seres humanos, eles não querem pessoas acima do pedestal, não. Os filhos querem exemplos, a gente tem que falar dos nossos exemplos, exemplos bons e os exemplos ruins dentro da capacidade deles absorverem aquilo, lógico, não falar que aquilo que possa ele ter uma imagem muito negativa, sua, alguma coisa dessa. Mas sabe, que dificuldades você teve para chegar onde foi? Os medos que você teve, os choros que você teve sozinho dentro de um quarto que ninguém viu. Então eles precisam saber daquilo, eles precisam saber que nada na vida se consegue sem esforço. A grande maioria das conquistas da gente, as grandes conquistas, em algum momento você teve vontade de dizer, não dá mais não, vou desistir. Geralmente é assim, não vem nada fácil, não tem nada. Então eles têm que saber isso, que a gente conseguiu aquilo, mas foi a custa de muita disciplina, de muito esforço que não vem. Então eles querem pais que se deem. Até mesmo exemplo negativo, até um pai alcoólatra mesmo pode falar para o filho, para não enveredar por aquilo, que tanto sofrimento ele tem com aquilo, que tanto aquele vício causou tanto mal a ele, aquele tipo, quantas vergonhas ele passou, quantos sofrimentos ele não teve. Então esses exemplos de vida, os filhos têm que saber. A gente não pode ser um manual de regras, tem que ser um manual de vivência. E agradecer, né? Agradecer porque todo mundo gosta, né? Só se ensina fazendo. Aí é que também é difícil, né? Porque altruísmo é a pessoa se colocar no lugar do outro, é a capacidade de se doar, né? Não se ensina oralmente, não se transmite através dos textos, apenas transmitindo exemplos de vida. Lembre-se, devemos educar sempre e, se necessário, usar as palavras. Então isso mostra que não tem outro modo de não fazer o falar. Educação cognitiva de conhecimento é muito fácil entre aspas, mas é mais fácil, basta você se disciplinar, você chegar ali dentro de um quarto, se encher de livro, você vai conseguir. Agora a educação emocional, sentimental, essa de se doar, essa não se aprende lendo, essa só se aprende fazendo. É levar os filhos junto, eles têm uma atitude de se colocar no lugar do outro, de ver como isso é que vai fazendo com que a gente melhore aos poucos. É igual se diz, colocar os filhos dentro de uma sala de aula durante 1000 anos, dá trilhões de ensinamentos. Eles vão sair com diploma, mas eles vão sair com diploma agora com coragem de fazer guerra, se destruir e destruir os outros. Agora, se você bota as pessoas num deserto social, bota uma pessoa em contato com quem realmente está necessitado, ele ali vai sair uma pessoa humanizada e valorizando a vida. Então não há outro modo de não fazer, dentro do possível, dentro da capacidade, não é chocar ninguém não, né? Pegar, levar uma criança que não tem condições para determinadas situações duras da vida, mas aquela capacidade que ele pode absorver, elevando, e aos poucos, para ele ir se colocando no lugar do outro, porque isso não consegue fazer de uma hora para outra. Se deixar sem nada, eles não vão aprender isso, porque isso requer muito treinamento e muita vivência, né? Principalmente. Pronto, então nosso mestre, né? Então, aqui, como os pais são protótipos, né? Para os filhos de determinada idade, mas, a verdade, até em várias faixas etárias, mas a gente tem que saber também que como os pais também não são protótipos de seres integrais, né?
Nós não somos. É posto que estamos caminhando tal como os filhos, trazendo nossas contradições, suas fragilidades, seus pontos cegos, né, e suas encrencas também. Cabe lembrar que devem sempre apresentar a sua prole aquele que ele serve de guia para o seu aperfeiçoamento, né, que é Jesus. Então, realmente, o parâmetro é a gente, mas tem que dar uma religiosidade aos filhos, tem que ensinar isso, tem que seguir o exemplo de perfeição que foi aqui na Terra, para a gente poder realmente ter parâmetros para aquilo, né? Então, a gente tem que pensar como adulto, mas sentir como criança. O meio termo de ser racional demais ou também ser sentimental demais, a gente não vai conseguir. Então, só me lembro da música de Gonzaguinha, né? Sementes do Amanhã, né? Então, o menino falou, né, que é semente do amanhã. E para não ter medo, né, que esse tempo vai passar. Não se desespere, né? E nem pare de sonhar. Tem que sonhar. Nunca, nem pare de sonhar. Nunca nasça sempre com as manhãs, né? Você tem que sempre nascer. Acredite no homem, sonhe e vida para frente. Que Jesus esteja com todos. Assim seja. A prece.